Oi, pessoal, tudo bom? Essa semana eu fiz uma enquete aqui no Instagram, perguntando quem tinha dificuldade em dizer não na vida, não só para filhos, mas para marido, para sogra, para chefe, para colega de trabalho. O dizer não, a porcentagem do dizer não foi muito maior do que a do dizer sim. Não é uma coisa tão simples para muitas pessoas colocar limite. E uma das hipóteses que a gente tem é que colocar o limite, a gente frustra a outra pessoa, certo? E aí a gente pega essa responsabilidade da frustração pra gente. E a gente não quer ter essa responsabilidade. Então, muitas vezes, a gente desconsidera o que é bom pra gente para não deixar o outro frustrado ou o outro desapontado. Muito também de uma necessidade de querer agradar e não desapontar o outro. Sem perceber que quando a gente faz isso, a gente está nos desagradando, certo? E aí a gente vai aguentando. A gente vai aguentando e aí a gente chega num limite. Quando a gente chega num limite, ou a gente estoura, ou a gente ignora a pessoa, ou a gente vai para um outro extremo. Mas a gente precisa lembrar que quem se colocou nessa situação fomos nós mesmos, porque a gente foi falando sim, 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 inclusive para coisas que não eram boas para gente, que nos desconsiderava. Então a gente precisa sempre ter em mente e pensar o que eu preciso agora nesse momento. Eu posso falar sim para isso? Não, vou me atrapalhar, vai atrapalhar meu dia inteiro. Não posso falar sim para isso. Então eu preciso falar não e sustentar o meu não. A frustração do outro é um caminho que ele vai precisar percorrer e ele vai precisar enfrentar e lidar com um não. E esse outro pode ser o nosso filho, pode ser qualquer pessoa que faz parte da nossa vida, pode ser aquela tia que liga falando que quer ir visitar e a sua casa está desarrumada e você fala, hoje não dá, vamos marcar um outro dia, ao invés de falar sim e se atrapalhar toda no seu dia. São pequenas coisas que a gente pode perceber, que a gente vai falando sim e vai permitindo sem realmente poder estar nesse lugar de falar sim, sem realmente ouvir a nossa voz interna. E é muito importante a gente ouvir a nossa voz interna e a gente honrar a nossa voz interna. E dessa forma, a gente até ensina os nossos filhos a fazerem o mesmo, a estabelecer limites e fronteiras do que é possível para a gente e do quanto a gente aguenta. E a gente precisa estar muito consciente do quanto a gente aguenta. E isso é muito importante. Vamos pensar sobre isso. Um bom final de semana para vocês. Curtam muito a família e coloquem os seus limites. A gente pode ser gentil, a gente pode ser honesto, a gente pode ser firme colocando os limites. A gente não precisa ser grosseiro. A gente pode fazer isso de uma forma bacana, nos considerando em primeiro lugar. Tá bom? Um beijo grande.